Oi gente, eu sou a Natália Donato e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2024 aqui no canal. Como foi a virada de ano de vocês? Espero que tenha sido tudo bem. Espero que 2023 tenha sido um ano incrível pra todo mundo e desejo que 2024 seja um ano ainda melhor. Já começo querendo agradecer a todo mundo que esteve presente aqui no canal nesse último ano e espero vê-los mais uma vez aqui em 2024 também. Bom, como esse está sendo o primeiro vídeo do canal, eu achei legal então trazer pra vocês os últimos livros que eu li em 2023. Então pega papel e caneta ou anota no celular porque tem dicas de livros incríveis por aqui. Bom, sempre que tem esse tipo de vídeo por aqui eu vou sinalizando aonde vocês podem encontrar resenhas ou posts mais detalhados sobre os livros. Porém, nos últimos meses eu andei fazendo vídeos só aqui pro canal. Na verdade eu fiz vários vlogs onde eu mencionei esses livros que eu vou citar aqui novamente. E alguns deles eu ainda não fiz post nas redes sociais porque sim, eu estou com algumas coisas atrasadas. Mas 2024 vem aí, já tô colocando tudo em ordem. Então eu vou deixar sinalizado os vídeos que eu for mencionando a respeito desses livros, né? Os vlogs, eles vão ficar sinalizados aqui nos cards. E os livros que tem vídeo resenha já disponível também estarão sinalizados aqui nos cards. Bom, vamos começar então. O primeiro livro que eu vou trazer aqui foi um livro que eu li em agosto e é o romance nacional A Vida pela Música, escrito pela autora Vivian S. Lima. O livro vai contar a história da Naomi, do Jeff e do Eric, que formaram uma banda chamada Disco 2000. Essa banda foi formada lá em Detroit e ela ainda estava nos seus primeiros anos, né, no comecinho da sua carreira, quando eles resolvem encerrar a banda, encerrar as atividades. E aí nós vamos descobrir através das palavras da própria Naomi como isso aconteceu, o porquê o fim aconteceu, né, o porquê o fim chegou. Com certeza você percebeu alguma semelhança aí com Days Jones and the Six e realmente tem mesmo, mas a semelhança para por aí. As histórias são muito diferentes. A Naomi é uma jovem armênia. No decorrer do livro vai contando pra gente um pouquinho da sua origem, um pouquinho até de como seus pais se conheceram, né? Ela começa bem do início ali da história mesmo, pra ir contando pra gente poder conhecer a personagem, entender como ela foi uma das grandes responsáveis pela criação da banda e como tudo foi se encaminhando, né? O estrelato deles, o auge da carreira até o fim da banda. Eu digo que a história tem essa semelhança, né? E para por aí porque realmente é verdade. As histórias são completamente diferentes, como as coisas vão acontecendo, o motivo pelo qual a banda também chegou ao fim é completamente diferente. Então, se você gostou de Days Jones and the Six, com certeza vai gostar de A Vida pela Música. Além de ser uma narrativa super fluida, super rápida de ser lida, a Naomi, né, que é a grande protagonista, é uma personagem incrível, ela é muito forte, ela é destemida e ela vai ensinando muitas coisas ali pra gente no decorrer da história. Além disso, existem músicas que foram criadas pela própria autora e elas foram gravadas, né? Então vocês podem ouvir no Spotify. Assim, dá um clima totalmente diferente para a leitura do livro. As Cores do Coração, da Dani Assis, também é um romance nacional e ganhou meu coração já logo nas primeiras páginas. Aqui a gente conhece a Antonella, que é completamente apaixonada pelo Henrico, seu namorado, mas quando ela descobre que vai ser pedida em casamento, os dois sofrem um acidente muito trágico e isso acaba tirando a vida do Henrico, o que vai deixar a Antonella completamente destroçada. E aí a gente conhece também o Vitório, que tá esperando há anos numa fila de transplante, sem perspectiva de que ele realmente vá conseguir. Porém, acontece e ele finalmente consegue esse transplante de coração e isso vai fazer com que ele finalmente consiga viver a vida que ele sempre se privou. O problema é que depois desse transplante, o Vitório começa a ter sonhos com uma mulher que ele nunca viu na vida e ele acaba ficando um pouquinho obcecado por isso. Algum tempo depois, os dois vão se conhecer e vão desenvolver uma amizade que a gente sabe, né, que vai evoluir pra algo mais. Porém, o Vitório tem um segredo e a gente não sabe, né, nem ele mesmo sabe até quando ele vai conseguir manter esse segredo, esconder isso da Antonella. Esse livro, junto com A Vida pela Música, foram, assim, dois dos meus queridinhos desse ano, dois dos meus favoritos. E As Cores do Coração, ele é muito tocante, ele trata de temas que são importantes como preconceito racial, ele também fala sobre transplantes de órgãos e é uma história
incrível, super cativante, emocionante. E ele me tocou, assim, ele me emocionou de um jeito que é até difícil falar sem querer chorar de novo. Meu CEO Irresistível, da T.M. Keshishian, foi um livro hot que eu devorei. Ele é um livro super clichê e ele me entregou tudo que eu precisava no momento em que eu precisava, que era uma história clichê, uma história rápida, fluida e que fosse confortável pra eu ler naquele momento, né? Justamente naquele momento. Meu CEO Irresistível traz a história da Letícia, que é uma jovem que acabou de sair do seu emprego, que vai passar o final de ano em Jericoacoara. Lá ela vai conhecer um cara com que ela vai se envolver e vai ter a melhor noite da vida dela. Só que ao voltar pra São Paulo e começarem um novo emprego, adivinha quem é o CEO? É, ele mesmo. Esqueci o nome dele agora, acho que é Henrique. Laika, peraí. A história não tem nada de surpreendente. Ela é, como eu falei, um clichê. E é aquele tipo de livro que você sabe exatamente o que vai acontecer. Mas é um livro bem escrito. Uma leitura que também foi super rápida. Eu fiz, assim, num piscar de olhos. E foi um livro que eu gostei muito, né? Livros hot não são livros que eu normalmente leio. Mas eu quis me desafiar. E eu acho que deu super certo. Eu adorei a leitura. Depois desses livros, eu fiquei doente. Então eu fiquei algum tempo sem conseguir ler direito. Quem me acompanha no Instagram e aqui no canal sabe que eu tive dengue. Então eu fiquei alguns dias aí afastada, não só do canal, mas de tudo, né, pra me recuperar. E quando eu voltei a ler, eu tive um pouquinho de dificuldade de me concentrar em leituras. Eu fui levando muito tempo pra ler alguns livros. Não sei se ela tá aparecendo, mas a Laika veio dar oi. É bem provável que tenha várias interrupções durante o vídeo, porque a Laika não me deixa quieta. E é bem provável também que o tripé esteja um pouquinho fora, tá? Mas é isso, vamos continuar aqui. E aí, como eu tava falando, então, eu tive, né, um pouquinho de dificuldade em me concentrar em outras leituras, mas eu fiz uma leitura depois, no finalzinho de novembro, pra mim foi muito chocante. Eu tô falando do livro A Mulher em Mim, da Britney Spears. O livro vai narrar, com as próprias palavras da Britney, toda a sua vida, desde que ela era criança. Na verdade, ele vai narrar quando seus pais se conheceram, vai contar também sobre as suas famílias, né, tanto materna quanto paterna, e a gente começa até a entender muita coisa sobre a vida dela já a partir desse momento. E, meu, que livro! A gente passa por vários momentos da vida dela, né? Então, como eu falei, desde criança até como ela começou a sua carreira, toda a ascensão ao estrelato e até, né, a tal da curatela pela qual ela ficou ali submetida há muitos anos. E eu fiquei, assim, tão chocada com muitas das revelações que ela fez nesse livro. Eu sempre conheci e sempre gostei muito das músicas da Britney, então eu sempre gostei muito da artista, mas eu não conhecia muito da pessoa, né? Tem uma pessoa por trás. E é muito comum que a gente conheça muito mais do artista do que da pessoa. E no meu caso foi justamente isso. E eu sempre via milhares de notícias dela, milhares de fotos. Quem nunca viu aquela foto, posso chamar de icônica, será? Aquela foto em que ela tá raspando a cabeça, ou aquela que ela tá com guarda-chuva, né, indo atrás, né, do carro ali do paparazzi, dentre outras. Só que assim, eu nunca soube de fato o contexto de tudo aquilo. E saber disso, ler isso no livro me deixou extremamente chocada. Não só isso, né, mas tudo que ela fala em relação aos seus relacionamentos familiares, as pessoas com quem ela se envolveu romanticamente, vendo tudo que ela fez pros filhos, né, pelos filhos, pra poder ficar perto deles. E, assim, sinceramente, foi uma leitura que foi muito difícil de fazer. Foi um livro que eu achei muito bom. Eu só senti falta de alguns aprofundamentos em outras partes, mas foi uma leitura que eu gostei muito de ter feito. E eu gostei muito de conhecer mais desse lado dela, embora percebendo como foi tudo muito difícil, né? Foi muito sofrido na vida dela. Foram muitas revelações que em muitos momentos eu fiquei até de coração partido, assim, mas foi uma leitura que eu adorei fazer. Os dois morrem no final do Adam Silveira. Foi um livro que eu achei que eu fosse me apaixonar no momento em que eu fosse ler, mas não foi muito bem o que aconteceu. Era um livro que eu queria muito ler já há bastante tempo, e eu gostei muito da história, mas assim, eu não cheguei a me apaixonar. E assim, o título já entrega o que acontece no livro, realmente. É o que tá escrito lá, os dois morrem no final. A história se passa em um universo onde as pessoas recebem ligações da Central da Morte avisando que a sua morte está próxima. Então as pessoas recebem telefonemas falando que dentro das próximas 24 horas você vai morrer. Mas
não dá muitos detalhes mais. E é orientado que você aproveite a sua vida da melhor forma possível. E aí os nossos protagonistas, né, o Rufus e o Mateu, eles recebem essa ligação. Após então eles receberem, né, esse aviso, eles entram em um aplicativo chamado Último Amigo. É um aplicativo que conecta as pessoas, tanto as pessoas que já vão morrer, quanto as pessoas que querem prestar um serviço de último amigo, né, pra fazer uma companhia ali para as pessoas que estão no fim da vida. E aí eles se conhecem e resolvem que eles vão passar esses últimos momentos, né, essas últimas horas juntos. Os dois começam a explorar a cidade, aproveitando ao máximo que eles podem, tomando muito cuidado, porque mesmo, né, sabendo que eles vão morrer, eles estão tentando prolongar aí a vida deles o máximo possível. Eles vão se conhecendo bastante, a gente vai conhecendo muito das vidas, né, desses personagens e tudo mais. É muito interessante, né, ver essa amizade entre os dois nascer. O problema é que não é só a amizade deles que a gente vê nascer, e sim o romance, né? Porque eles acabam se apaixonando. E assim, é a história de cortar o coração, na verdade. Porque a gente tem dois jovens, eles estão aí na faixa dos 17, 18 anos, então eles são super jovens. E a gente sabe que eles estão vivendo a vida deles pra tentar aproveitar o máximo possível naquelas últimas 24 horas que eles têm. Os dois estão passando por momentos muito difíceis. Então, por exemplo, o Rufus perdeu a sua família algum tempo atrás, né? A mãe, o pai e a irmã em um acidente. E o Mateu tá com o pai em coma no hospital. Então, assim, a gente já tem muito esse sentimento também de melancolia entre os dois personagens, e é um sentimento que permeia por toda a história. E assim, não tem como não se afeiçoar, não sentir empatia pelos personagens, porque eles são jovens e eles estão fazendo tudo que eles podem pra aproveitar essas últimas horas que eles têm disponíveis. É de cortar o coração, é de ficar com o coração apertado, porque você não quer que eles morram. E eu lembro que em muitos momentos do livro eu ficava com aquela sensação de que não, o título é só uma enganação, eles não vão morrer, vai ter uma reviravolta, e não tem. Mas assim, não me decepcionou. O fato do título entregar o final da história não me decepcionou. Mas eu não sei, talvez eu tenha lido esse livro em um momento que eu precisava de algo um pouquinho mais alegre. Era um momento que eu levei quase 2 meses pra ler esse livro, porque foi um momento em que eu tava saindo da dengue e voltando aos poucos, assim, então tinha muita coisa acontecendo. E eu acho que eu não li esse livro no momento certo, e com certeza isso foi o motivo, né, o grande motivo pelo qual eu não me apaixonei completamente pela história. Mas o livro é incrível, ele é extremamente bem escrito. Eu adorei esse universo que o autor trouxe, essa questão da central da morte e te ligar pra você saber quando você vai morrer. Além disso, né, fica um grande ensinamento, algo que a gente tá sempre falando, né, que a gente deve viver a vida, não exatamente como se fosse o último dia, mas sempre aproveitar ao máximo, não deixar determinadas coisas pro dia seguinte, sendo que a gente pode fazer naquele momento, falar para as pessoas que a gente gosta dessas pessoas, o que a gente sente por essas pessoas, e não ficar adiando, porque amanhã pode ser tarde demais. A Guarda-Costas, da Catherine Center, foi um livro que eu ouvi, na verdade. A maior parte dele eu ouvi o audiobook, e confesso que eu não sou a maior fã de audiobooks. Inclusive, o livro da Britney eu também li muitas partes no audiobook, né, eu fui ouvindo, mas esse da A Guarda-Costas foi o que eu mais ouvi. E como eu tava falando, eu não sou a maior fã de audiobooks, mas foi uma experiência muito interessante, porque eu fui ouvindo enquanto eu fazia outras coisas em casa, então me ajudou bastante com a leitura desse livro. Bom, a gente vai conhecer aqui a Hannah, que ela é uma guarda-costas, ela é uma agente, né, de proteção, e ela tá passando por um momento um pouquinho complicado na sua vida, né? Ela perdeu a mãe recentemente, o namorado dela, que é um babaca, deu um pé na bunda dela, e ela vai aceitar um trabalho que é proteger um astro de Hollywood, só que ela não tá muito contente com esse trabalho, mas ela acaba aceitando. Esse cara, né, esse astro, que é o Jack, ele tá passando também por um momento um pouquinho complicado, e esse astro que ela tá protegendo, ele tá sendo stalkeado por uma senhora que é levemente obcecada por ele, e os momentos em que ela faz as ameaças são sempre muito engraçados. E o Jack, como eu falei, ele é um astro de Hollywood, mas após uma tragédia familiar, ele resolve viver uma vida um pouquinho mais tranquila, longe dos holofotes. Quando ele precisa voltar pra cidade natal dele, porque sua mãe tá doente, resolvem que seria ideal ele ter um agente de segurança, né, um guarda-costas pra poder tomar conta dele. A Hannah é designada pra essa tarefa, só que pra que a família do Jack não desconfie de nada, porque eles não querem preocupar ninguém, principalmente a mãe dele, a Hannah vai fingir ser a namorada dele. A Hannah não queria aceitar esse trabalho, porém, como esse trabalho pode gerar uma promoção no trabalho, então ela acaba aceitando. E aí, então, eles vão passar
alguns dias fingindo que estão apaixonados, como se a gente não soubesse que eles vão de fato se apaixonar. O livro é muito divertido, os personagens são muito interessantes. A Hannah é uma personagem que tem muitas camadas e que ela é uma personagem extremamente interessante para se desenvolver. O livro é apenas o ponto de vista dela em primeira pessoa e a gente tem, né, todo o romance, toda essa questão com o Jack. Os dois começam uma relação muito interessante e eu gosto muito de como tudo isso começa, mas eu sinto que falta um aprofundamento maior. Eu sinto que o relacionamento deles, principalmente, foi muito corrido. Tiveram algumas passagens de tempo em determinados momentos da história, o que eu acho que contribuiu um pouco pra isso também. Eu senti que precisava de mais, eu senti que precisava de um tempo maior entre esses dois personagens pra eles poderem desenvolver mesmo o relacionamento deles. Faltou isso pra mim, além de a gente não tem momentos em que são aprofundados o Jack como um astro de Hollywood. Eu acho que isso teria sido muito legal de ver. A gente só vê ele de volta pra sua cidade natal. Eu entendi até, mas eu acho que faltou um pouquinho mais de contexto ali pra gente entender melhor quem era o Jack, o quão famoso ele era e tudo mais. Eu acho que faltou um pouco disso. Ainda assim, foi uma leitura que eu adorei fazer, porque o livro é muito divertido, como eu já mencionei, e tiveram vários momentos em que eu me peguei assim, gargalhando alto com algumas passagens. E o último livro dessa lista que eu li é um livro natalino chamado Aconteceu Naquele Natal. Esse é um livro que foi escrito por 3 autoras nacionais, a Janda Montenegro, a Juliana Parrini e a Samantha Holtz, que eu sou uma grande fã, inclusive, do trabalho dela. O livro é uma releitura da história Um Conto de Natal, do Charles Dickens, e vai contar a história do Nicholas, que é um rapaz podre de rico, que vai ver a sua vida desmoronar quando a sua namorada recusa o seu pedido de casamento e o seu pai vai preso no meio de uma grande festa que a família está oferecendo. Tudo isso acontece na noite de Natal, a vida dele vai, assim, só ladeira abaixo. E aí a gente vai então ver ele se virando, né? Vai ter que ver ele se virar pra se sustentar e pra sustentar a mãe também, que está doente. O livro se divide em 3 partes: presente, passado e futuro, sendo presente esse momento, né, em que ele perde tudo. Aí tem um salto de 3 anos, que a gente vai ver como é que ele tá vivendo uma vida bem simples, lutando pra poder sobreviver. E depois mais um salto de 3 anos, onde a gente vai pro futuro, então, pra ver como a vida dele melhorou muito depois daquela última noite de Natal que a gente viu. A história é muito bonita, fala sobre esperança, fala sobre a gente estender a mão pra quem tá precisando, fala também sobre perdão. E nós temos muitos momentos em que o Nicholas, junto com a Carol, que é uma moça que ele conhece porque ele acaba se apaixonando, estão entregando presentes e cestas básicas às pessoas que realmente precisam, pra abrigos, orfanatos e tudo mais. São momentos de emoção mesmo, porque a gente vê aí muitas coisas, muitos cenários, muitos personagens que ficam extremamente felizes com pouco e que a gente começa a repensar muita coisa na nossa vida. O grande problema desse livro pra mim foi o personagem do Nicholas. Eu entendo tudo que ele passou, tudo que ele precisou fazer pra continuar vivendo, porém, eu sinto que faltou mais. Ele era um cara muito antipático no começo da história e, claro, ele muda, né? Ele passa por um processo de amadurecimento também, mas eu não consegui ter empatia por ele, eu não consegui... Na verdade, não é nem que eu não consegui ter empatia por ele, eu tive empatia. O que eu não consegui foi realmente gostar do personagem. Não achei ele um bom personagem. Eu senti que ele era muito superficial, mesmo passando por tudo que ele passou. Mas independentemente disso, foi um livro que, como eu disse, trouxe muitas mensagens, trouxe muitos ensinamentos, alguns tapas na cara que a gente sempre precisa, não é mesmo? Foi uma leitura super válida. E aí, gostou das minhas leituras? Tem alguma que você já fez? Tem alguma que você ficou com vontade de fazer? Conta aqui pra mim nos comentários. Conta também qual foi o seu livro favorito de 2023. Eu não consegui escolher o meu favorito, mas com certeza os 2 que eu mencionei aqui em primeiro lugar, A Vida pela Música e As Cores do Coração, foram, assim, 2 dos meus queridinhos do ano. Se você é novo por aqui, gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever. Se você não é novo por aqui, mas também ainda não é inscrito e não deixou o seu like, já aproveita pra fazer tudo isso. Aproveita também pra ativar o sininho das notificações. Eu tô pretendendo trazer algumas coisas diferentes aqui pro canal esse ano. E aproveita pra seguir também nas redes sociais, principalmente o Instagram, que eu estou sempre por lá. Semana que vem vai sair um vídeo que eu gravei ainda no ano passado, então na semana que vem a gente tem um vídeo mais antigo, mas a partir da próxima semana, tudo novo de novo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o
próximo aqui no canal e mais uma vez, feliz 2024. Tchau!